Hoje iremos falar sobre um tipo de estoque muito interessante, que é o estoque de valores, para que nós possamos utilizar durante uma crise. Existem vários tipos de coisas que podem ser valorizadas numa crise, né? É fácil de entender, se eu estiver num deserto ou numa região muito árida, a água é muito importante, né? E cada situação, cada caso será um caso específico, um caso diferente. Porém, hoje eu pretendo falar assim de forma muito superficial sobre o estoque de alguns valores que você pode ter em casa para utilizar num momento de crise. O primeiro deles, logo vem à nossa cabeça, é o dinheiro. Em situação de crise, nós podemos imaginar, por exemplo, um apagão de energia elétrica ou um fechamento do sistema bancário e você não vai ter acesso a dinheiro. Ou seja, o dinheiro que você tiver em casa tem que ser suficiente para aqueles gastos iniciais. Eu lembro também que numa crise, o dinheiro perde o seu valor muito rapidamente. Nós vimos aí recentemente no país vizinho a crise acontecendo e as pessoas com bolos enormes de dinheiro na mão porque aquilo perdia valor. Então o dinheiro ele tem essa característica. É importante que nós tenhamos algum dinheiro em casa, é importante que ele seja utilizado no início da crise, onde dinheiro ainda é valorizado, e não devemos ter um valor muito grande, porque isso vai perder aquele seu valor monetário muito rápido. Lógico, cada caso é um caso, cada pessoa tem as suas características em termos de administração financeira, mas é importante que nós tenhamos um pouco de dinheiro em casa. O suficiente para 1, 2, 3 dias de coisas básicas, né? Encher um tanque de combustível, comprar alguma coisa que está faltando no mercado, se ainda nós tivermos acesso a esses locais, tá? Então, o dinheiro é essa característica. Pouco dinheiro em casa, mas tenho que ter algum dinheiro em casa para esse momento. Assim como no dia a dia, né? Hoje em dia nós usamos o dinheiro eletrônico para tudo, mas é importante que a gente tenha alguma coisa na carteira para pagar um borracheiro quando fura o pneu, né? Para comprar um sanduíche na esquina, às vezes para pegar um Uber se eu não tiver o meu cartão cadastrado. Então lembre-se que dinheiro, tá, em pouca quantidade é sempre importante e deve ser constante esse estoque. Ou seja, não deixar acabar. Ficar sem preciso passar no banco. Você passa no banco antes do dinheiro acabar e não depois. O mesmo dinheiro colocado no sistema bancário, ele pode simplesmente ficar inacessível. Então nós temos que pensar muito aonde nós vamos deixar os nossos valores. De que maneira eu vou combinar diversas formas de ter valores na minha mão durante uma crise. Em seguida nós temos os metais preciosos, basicamente ouro e prata. Existem várias empresas especializadas na venda de ouro e prata, cadastrado com um certificado de autenticidade, e é essas que nós devemos procurar, certo? Empresas que forneçam um certificado, para que aquilo que você tem em mãos seja certificado. Agora, o ouro, ele em pouca quantidade, tem um valor muito grande. Numa crise, esse valor pode ficar muito maior ainda. Então, nem sempre a gente vai ter acesso a ouro. Agora, a prata não. A prata, pedaços pequenos de prata, né, plaquetinhas de prata, vão custar em torno de 200, 300, 400 reais, e é uma coisa um pouquinho mais fácil da gente conseguir, inclusive da gente trocar. A troca de metais preciosos é interessante, como ela deve ser feita. Nós temos outros canais que já abordaram esse assunto e que fizeram pesquisas sérias a respeito e que mostram que no comércio a gente consegue pessoas que trocam o dinheiro, aliás, o metal, por algum bem. Então, uma compra de cesta básica no mercado ou compra de ferramentas em lojas diversas. Existe uma dificuldade muito grande em se trocar metais em posto de gasolina. Então, o posto de gasolina,
ele é um estabelecimento que paga imposto quase que diariamente para o governo e, consequentemente, ele precisa de dinheiro na mão. Então ele não vai ter interesse, de uma maneira geral, em receber metais por gasolina, por álcool, e diesel e etc. Então, a melhor coisa do metal, particularmente da prata, é deixar para ser trocado no comércio. O pior lugar para se trocar a prata e o ouro é no ourives, certo? Ou numa relojaria, pessoas que trabalham com joias, aquelas pessoas que fazem joias. Porque como eles vivem disso, é natural que eles coloquem o preço lá embaixo. Uma placa de prata, uma placa de ouro, é simplesmente para ele uma matéria-prima. Então ele vai procurar colocar um preço muito baixo. Então não é um bom local para se procurar para trocar. A gente vê na rua, às vezes, compra-se ouro, compra-se prata, né? Aquele pessoal homem com aquelas placas penduradas. Não é um bom local para fazer essa troca. É preferível trocar no comércio. Isso serve também para joias. Com um detalhe. Se eu tiver algumas joias em casa, naquele metal que está ali, ou naquela pedra preciosa, está agregado um valor muito difícil de mensurar, que é a parte artística da joia. Então nós podemos ter uma joia que não tem tanto ouro, não tem tanta prata, não tem tanta pedra preciosa, mas ela é muito bem feita, muito bonita, e ela pode chamar atenção e ter um valor alto. E nós normalmente não trabalhamos com isso, nós não fazemos avaliação de joia, né? Então é uma coisa meio delicada. Agora é importante, se você tiver joias, tá? Você levar em alguns locais para serem avaliadas, para que você tenha uma noção de quanto está valendo aquela joia ali naquele período, né? Às vezes você comprou, é uma joia de família que está há muito tempo com você e você não tem a mínima ideia de quanto vale aquilo ali. Isso são as coisas mais comuns de se pensar, né? O dinheiro, metais preciosos, joias, isso tem valor. Mas existem outras coisas que num momento de crise passam a ser valorizadas. Uma delas é o cigarro. Não é uma coisa muito interessante, né? Já que fumar é um péssimo hábito. Mas existem pessoas que fumam e precisam de cigarro. Então você pode ter uma quantidade X em casa de cigarro para efeito de troca, certo? Escambo. Então nós já estamos indo para uma fase da crise mais aguda em que você vai estar trabalhando por escambo. Como tem o cigarro, temos também as bebidas alcoólicas. Então tem pessoas que necessitam da bebida alcoólica. Então ter um pouco em casa é interessante. Um pouco de cigarro, um pouco de bebida alcoólica, alguns metais, algum dinheiro, ou seja, diversificar aquilo que você tem, porque você não sabe o que você vai poder trocar, o que você vai poder ter como valor naquele momento, naquele tipo de crise, naquele local que você mora. Eu tenho aí as latarias. Então, atum em lata, leite condensado, todas essas coisas, todas essas latarias, elas são altamente valorizadas numa crise, a ponto de serem moedas de troca fortes. Se você tiver um bom estoque disso, você pode se utilizar ou usar como moeda de troca, ok? E por último, não esquecer que você pode prestar serviços. Então, prestar serviços para outros, para o vizinho. Eu posso fazer uma limpeza na sua casa, eu posso fazer comida, eu sei fazer churrasco. Ou seja, num momento de crise, você vai pegar aquelas habilidades que você tem e vai, sem nenhum pudor, colocar a serviço de conseguir recursos para isso, para poder manter a sua família, para poder se manter vivo. Para cada item desse, nós poderíamos aprofundar e fazer um vídeo. Mas, como o nosso canal está começando e nós estamos procurando atingir aquelas pessoas que estão começando, que estão querendo aprender, então são esses os conceitos básicos de hoje. Então, valores na crise: dinheiro, metais, joias, bebida, cigarro e latarias, além da prestação de serviço. Muito obrigado, sobreviva!